地震！地震！立即离开家。是命令，现在就出去。强地震来了！强地震来了！地震！地震！ Ordens parecidas foram dadas a cidades e povoados da província de Liaoning, no nordeste da China, em 4 de fevereiro de 1975. O que se seguiu foi extraordinário, porque no próprio 4 de fevereiro, à noitinha, o terremoto apareceu, com magnitude 7,3. A predição de curtíssimo prazo funcionou. Pessoas foram retiradas das casas, escapando de desabamentos, e milhares de vidas foram salvas. Pouco a pouco, a notícia se espalhou para fora da China, e como sabemos, foram eles que inventaram o sismoscópio, o primeiro instrumento para detectar terremotos. Inventaram a porcelana, a bússola. E teriam os chineses também inventado como predizer terremotos? O que eu posso dizer é que em 4 de fevereiro de 1975 aconteceu a única predição de sucesso para um terremoto forte, e a cidade de Haicheng, próxima do epicentro, entrou para o vocabulário mundial. A partir de agora, falarei sobre um dos desafiadores temas da sismologia, a predição de terremotos. A predição de curtíssimo prazo do terremoto de Haicheng e a imediata evacuação da cidade foram fatos espetaculares que merecem um lugar na história. Porém, nada foi tão perfeito como os chineses procuraram demonstrar na época. Somente 3 décadas depois, um artigo citado a seguir trouxe ao Ocidente detalhes daquela surpreendente predição sísmica. A estrela marca o epicentro do terremoto de 4 de fevereiro de 1975 e acerta a cidade de Haicheng. As curvas são valores de intensidade sísmica que refletem o grau de destruição. A intensidade máxima atingiu o grau 9, na escala que vai até 12. A zona afetada envolveu Haicheng e várias cidades vizinhas, totalizando mais de 1 milhão de pessoas. Cerca de 50% das casas na área central foram destruídas ou danificadas seriamente. Em alguns distritos, 90% das construções colapsaram. Morreram 2.041 pessoas por causa de desabamentos, incêndios e até congeladas, pois a temperatura externa era de menos 20 graus centígrados. Os feridos aproximaram-se de 25 mil. Quase se poderia dizer que todos foram salvos, pois no universo de mais de 1 milhão de pessoas, menos de 0,2% perderam a vida. Qual a razão do sucesso dessa predição? Tudo começou após os tremores de Xintai, em 1966. O maior, de magnitude 7,2, produziu danos e mortes. Quando visitou a região, o primeiro-ministro Zhou Enlai determinou a criação de um grupo de sismologia que resultou no Centro Sismológico Nacional. Zhou Enlai também desafiou os cientistas a resolver o problema dos terremotos ainda na geração deles. De certo modo, isto significava trabalhar para predizer terremotos. Na metade da década de 1960, Mao Zedong lançou a Revolução Cultural na China. Curiosamente, o início e o término da Revolução Cultural coincidiram com 2 grandes terremotos. O primeiro foi o já citado terremoto de Xintai e o outro foi o de Tangshan, que é um dos protagonistas desta apresentação. Acredito que a revolução cultural criada pelo camarada Mao Zedong balançou os alicerces da China de forma mais violenta que todos os terremotos acontecidos por lá. Um exemplo dos excessos, com apoio dos guardas vermelhos, foi declarar que
Professores universitários, intelectuais e cientistas eram inimigos do povo. Vários deles foram humilhados em público, submetidos a castigos físicos e enviados ao campo para reeducação. Mas os sismólogos foram colocados à parte das punições e a sismologia ganhou muita força, especialmente para predizer terremotos. Cresceu o número de centros de estudos, de estações de monitoramento e de pessoal técnico. Mas também sabemos que mal incentivava o culto à personalidade, criando pensamentos logo absorvidos pela população. Eis exemplos. Ensino escolar. Pai é bom, mãe é boa, porém mal é melhor. Para combater os riscos naturais, os humanos seguramente vencerão a natureza. E outro, as massas são os verdadeiros heróis do país. Se as massas poderiam lutar contra os inimigos do povo, por que não enfrentar os perigos naturais? Foi nesse clima que criaram os observadores voluntários, ou sismólogos amadores, pessoas comuns que receberam treinamento para monitorar anomalias de precursores sísmicos. E em 1979 eram mais de 200 mil. Os estudos voltados à predição de terremotos envolviam intenso monitoramento sismográfico, estudos para identificar falhas ativas, levantamentos geofísicos, levantamentos topográficos, observação do nível freático e da qualidade da água, típica função dos observadores voluntários. Os chineses acreditam que muitos animais agem diferentemente antes de certos terremotos. Cavalos e o gado tentam sair dos currais, os porcos dos chiqueiros e as galinhas batem asas tentando voar. Cachorros uivam e recusam a ficar dentro de casa, e peixes pulam fora d'água. Também era típica função dos observadores voluntários. Dados eram analisados por comitês de estudos que definiam áreas com maior probabilidade de acontecer terremotos fortes. A província de Liaoning, no nordeste da China, apareceu como candidata a sofrer um terremoto importante. Em junho de 74, os sismólogos estimaram que lá aconteceria um tremor forte no prazo de 1 a 2 anos. Em dezembro de 74, os tremores aumentaram. As águas nas cisternas alteraram. Ocorreram variações no nivelamento próximo de falha ativa. Comportamento estranho de animais. Cobras saíram das tocas e morreram congeladas. Em janeiro de 75, os sismólogos anteciparam a chegada do terremoto para meados do ano e a sua magnitude estimada entre 5,5 a 6. No início de fevereiro, ocorreram poucos tremores. Na noite de 3 de fevereiro, a atividade foi expressiva. O gráfico indica números de sismos por hora. A atividade cresceu na madrugada do dia 4, assustando os moradores. O número de tremores disparou na manhã do dia 4. No pico da atividade aconteceram mais de 40 tremores por hora. Moradores abandonaram suas casas. Naquela manhã, deram ordem de evacuação da cidade. E o terremoto chegou às 19h36, com magnitude 7,3. Pela primeira vez em todo o mundo se conseguiu predizer um terremoto forte sem qualquer falha, salvando-se milhares de pessoas. Colocando de lado as controvérsias de como tudo isso aconteceu, o fato é que os chineses não comemoraram por muito tempo o feito de Haichang. Um abraço, obrigado e até o próximo encontro.